Islam Makhachev com chances reais de perder o cinturão? O UFC 311 de cabo a rabo agora. 3 tapinhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, pisando no octagon de 3 tapinhas aqui para o primeiro UFC numerado do ano. Primeiro podcast de um UFC numerado no ano. Chegamos, 3 tapinhas. E ó, tem 2 disputas de cinturão, não é pouca coisa. E outras lutas pra lá de interessantes, pra lá de divertidas. O card tá bom, hein? O card tá bom. Alguém discorda disso? Já comenta aqui. Já deixa seu like aqui porque ele é importante pra gente. Estamos 3 tapinhas sempre no YouTube, sempre no Spotify também, para quem preferir, né? E vamos começar já com o pé na porta, no espinho na garganta. Vamos olhar para o UFC passado, né? A Mackenzie Dern e a Amanda Ribas. Cara, foi um evento muito interessante. Eu quero até já deixar um spoiler aqui para o final do programa. Vocês não perdem por esperar o meu tapinha de despedida, o tapinha de despedida do Rampazzo. Vai vir com uma revelação chocante para vocês. Eu vou dividir uma coisa muito interessante com vocês que diz respeito a esse último evento. Mistério, mas vai valer a pena. Eu tô orgulhoso do meu tapete de despedida. Meloto, enciclopédia do MMA. Não, enciclopédia do MMA é o Luciano Andrade. Você é o Wikipédia, você é mais completo do que o Luciano Andrade. Seja bem-vindo, por favor. Qual que é o seu espinho na garganta do UFC Fight Night, do UFC Vegas 101, Dern versus Ribas, que aconteceu nesse último sábado? Por favor, para a gente tirar da frente o passado e olhar para o futuro daqui a pouco. Saudações, galera. Bom, o meu espinho vai ser breve, vai ser curto, não é uma coisa que me incomodou tanto, mas eu preciso falar. O Roman Kopylov, quando nocauteou o Chris Curtis de uma forma polêmica, convenhamos, mas a luta a princípio estava ganha, ele disse que não fez isso, não nocauteou o Curtis antes porque teve pena, porque teve lá, olhou para a família do Curtis, não vou nocautear o cara aqui, porque senão, sabe, vou deixar ele mal lá, então não vou fazer isso. Cara, isso não é um lutador, isso não é uma... O cara tá renegando ali o próprio trabalho dele. Então isso me incomodou um pouco, porque até demonstra uma certa falta de respeito com o adversário. Porque se você respeita o adversário, você luta sempre, você compete com ele sempre buscando a sua melhor atuação, né? Você respeitando ele, mostrando que ele é bom, você vai dar o seu melhor. E ele, dessa forma, ele mostra até uma certa arrogância, uma certa prepotência, e aí esse é o meu espinho aí. Sabe que isso me marcou também, me chamou minha atenção na hora, eu tava distraído, ouvi assim, falei, opa, que? Eu não sei se eu tenho uma opinião diferente da sua, eu não sei. Porque se isso for genuinamente sincero, eu acho até um gesto empático. É que me parece uma conversa para boi dormir, aí parece arrogância mesmo. Então eu concordo com você, porque eu acho que não foi sincero. Eu acho que tem uma coisa meio de... um pedantismo ali, né, de falar meio, podia ter acabado antes, mas tive pena, porque eu vi a família, soou mal, pegou mal, eu concordo com você que pegou mal, eu só fico pensando que se for uma coisa absolutamente genuína, seria até bonito, mas se fosse genuína, ele não seria lutador, ele ia fazer outra coisa da vida, então não faz sentido meu, não para de pé realmente, Meloto, acho que você tem razão. Ô Barbie, qual que é o teu espinho? Estou curioso. Senhoras e senhores, venham aqui com o seu capitão. Antes de falar, eu só queria comentar esse negócio que o Meloto e o Rampazzo falou, porque eu concordo muito com isso que o Meloto falou. Eu lembro que quando aconteceu o desastre nacional, que a Alemanha meteu 7-1 no Brasil, eu estava vendo galera falando assim, pô, os alemães tiraram o pé, muito obrigado, alemães, falaram que iam respeitar o Brasil e não nos humilhar demais. Maluco, os caras meteram 7 gols na gente e depois vem com esse papinho. Vai caçar coisa para fazer, vai roubar um terreno para carpir, você tá de sacanagem comigo. Tipo assim, pode até ser que eles tenham feito isso, mas você admirar isso aqui... Não, se você vê quando o jogo foi 7-1, se você vê quando o Brasil fez o 1, os jogadores alemães ficaram putos, brigaram entre eles, né? Não gostaram de tomar aquele gol.
Pois é, cara, eu também não caio nessa história, não, mas o que me pegou foi gente admirando essa atitude, sabe? Exato. A admiração me pegou, porque não tem atitude mais nojenta do que você subestimar o seu adversário a ponto de falar, vou te levar, assim, na boa. Concordo. Vou fazer o mínimo. Uma coisa é administrar a luta, porque tem o risco de perder e tal, porque vai correr mais riscos, administrar um jogo. Outra coisa é fazer o que ele disse, né? Concordo. Ah, se eu quisesse nocautear, eu teria nocauteado. Aí não dá. É isso aí. Mas, Barbie, qual que é o teu espinho? Só completando uma coisa, só porque eu não sei se não ficou uma coisa meio perdida na tradução. Eu não lembro direito, eu só vi isso na hora, mas o que eu tinha entendido foi que o Kopylov falou que, tipo assim, ele deu o chute alto e ele saiu andando. Ele estava muito exausto naquela hora, mas a impressão que deu foi que ele falou que, tipo, por que eu não pulei em cima dele para tentar definir a luta? Eu só andei. E eu acho que eu tive a impressão que foi disso que ele falou, mas não sei. Mas meu espinho vai na performance da Amanda Ribas. E primeiro, uma salva de palmas para a Amanda Ribas aqui, porque ela ganhou a minha aposta com ela. Eu tinha falado que seria uma luta exatamente igual à primeira, foi uma luta completamente diferente, né? Panguá! Pelo amor de Deus, né? Foi fazer besteira do início ao fim da luta e foi finalizado como alguém que estava fazendo bobagem. Tipo assim, eu fico meio impressionado como que a Amanda realmente murchou em termos de evolução. Ela chegou no apogeu dela aos 26 anos de idade e desde então vem se valendo desse talento e dessa capacidade que ela já tinha. Mas aí entra nessa luta e a única coisa de diferente na Mackenzie para essa luta, honestamente falando, é que ela estava mais tranquila em estar na trocação. Na primeira luta entre elas, ela ainda era muito afobada, não sabia o que estava acontecendo, queria partir para cima de qualquer jeito, não sabia se defender. Ela ainda não sabe fazer essas coisas direito, mas agora ela não se afoba, pelo menos, sabe? Ela sabe o que está acontecendo lá dentro. E aí a Amanda decidiu que o lugar mais seguro para se estar era no chão. E, bicho, como eu falei aqui no podcast, provavelmente a Mackenzie não é o melhor jiu-jitsu do UFC, é pelo menos o jiu-jitsu mais discrepante em relação às adversárias. Você não leva essa mulher para o chão. A Amanda fez isso no segundo round. No final do round, quase perdeu o braço no omoplata, ficou a isso aqui, tomou uma reversão, fez a mesma brincadeira no terceiro round. Para mim, foi uma derrota para você revisar a sua carreira. Honestamente falando, porque a Amanda tem 31 anos e a Mackenzie também. Elas têm praticamente a mesma idade. Você ter uma primeira luta entre elas que você dominou completamente a sua adversária, chega a segunda luta, é uma luta completamente diferente, você é finalizado, você fez alguma coisa errada. A sua oponente fez muitas coisas certas e a Mackenzie não é um exemplo de evolução, não é um grande exemplo de evolução. Então, a Amanda aqui precisa se arranjar melhor, cara. Esse é o meu espinho. Legal, muito bom. O meu espinho na garganta é a interrupção da luta do Ponzinibbio contra o Charleston Harris. Eu fiquei muito frustrado, achei precoce a atitude do árbitro. O Moçambique, né, o Charleston Harris, tem inclusive um histórico de reverter lutas em que ele está perdendo. Ele estava potencialmente vencendo os 2 primeiros rounds, a coisa aconteceu no round 3, a interrupção aconteceu no round 3, então o que torna mais grave ainda, né? Se fosse uma luta que ele tivesse sendo amassado. E ele estava ainda inteiro ali, foi precipitada mesmo, dava para ter deixado um pouco mais. É o tipo de... A gente não sabe o que poderia ter acontecido, poderia ter entrado uma mão dele no Ponzinibbio, poderia ter virado a luta do ano. É o tipo de coisa que às vezes impede isso. Eu sei que é sempre delicado, porque a gente está falando no fim do dia da preservação e da integridade física do atleta, né? Então, eu sempre fico um pouco reticente de criticar interrupções precipitadas de juízes, mas nesse caso me frustrou e eu quis trazer esse espinho aqui. Pessoal, vamos olhar agora então para o primeiro UFC numerado do ano, UFC 311, Makhachev versus Tsarukyan. Que lutaça essa luta principal, hein? Tem 2 putas de cinturão, né? E eu vou começar aqui com a pergunta capiciosa. Chega mais, malvado, chega mais com a sua gargalhada. As perguntas estão boas desta... Atenção, hein? Olha essa pergunta aqui para o Meloto. Meloto, eu quero você primeiro, por favor. Se o Islam Makhachev despachar o Tsarukyan, o que é possível, eu diria até provável,
A próxima luta dele será outra defesa no peso leve ou ele sobe para tentar o bicampeonato? Bom, a gente teve aí, né, há alguns dias atrás, o próprio Makhachev dizendo novamente que ele tem um sonho de lutar pelo título dos meio-médios e vai fazer isso antes de se aposentar, com certeza. Diante disso, né, a gente pode presumir que pode sim ser a próxima luta dele pelo cinturão dos meio-médios. Afinal, é um desejo dele, né, quanto mais cedo, melhor. Mas, por outro lado, o timing, aí eu acho que não vai pesar muito a favor dele nesse sonho dele que ele quer realizar. Por quê? O Belal Muhammad, por mais que é o parceiro de treinos dele e tal, né, ele leva isso em consideração, mas está disposto, sim, a conversar com o empresário e decidir ali uma possível luta entre eles. Mas o Belal Muhammad tem uma luta encaminhada, que vai ser contra o Shavkat Rakhmonov. Então, isso aí, por si só, ao meu ver, é um grande impeditivo para isso acontecer agora, né? Do Islam lutar pelo cinturão dos meio-médios. E também o fato do Charles do Bronx estar disponível aí para disputar o cinturão. E, de fato, eu acredito até que mereça isso. Então, o timing, ao meu ver, vai casar para o Islam lutar contra o Charles. Mais uma revanche aí, uma coisa que ele não gostaria de fazer, mas assim como ele não gostaria de lutar contra o Tsarukian de novo, que é uma revanche, ele acabou cedendo, né? E eu acredito que com o Charles ele vai ceder também. Meloto, se o Islam vencer o Arman, então a próxima luta dele, na sua opinião, vai ser contra o Charles do Bronx. Exatamente. É o cara que mais merece ali do ranking. Não tem outro, não. Talvez o Renato Moicano. Mas o nome do Charles pesa muito ainda. Na verdade, minha preocupação não é nem essa. Realmente você acha que se ele vencer o Tsarukian, ele faz mais uma defesa de cinturão, ele não sobe? Isso. Muito bem. É a opinião do maior repórter de MMA deste Brasil. Devemos considerá-la. Aliás, o senhor e a senhora, né, você, sua desdonzelada, você, seu brutamontes, já está inscrito aqui em Três Tapinhas? Por favor, seja um inscrito, ative o sininho, pra gente é super importante. Faça isso. Barbie, olha o malvado sorrindo para você. Merab Dvalishvili vem muito consistente há anos, João Barbie. Ele passou por adversários duríssimos e chega agora, nessa luta, nesse sábado, na sua melhor forma, potencialmente na sua melhor forma. Cara, por que você acha que o Merab perde para o Umar nesse sábado? Pois é, bicho. Por que eu acho isso? Eu também não sei, às vezes eu fico me perguntando se o meu palpite está certo. A coisa muda na minha cabeça, porque o Merab, cara, o Merab tem um jogo, mas ele é mutante nesse jogo, sabe? É aquela parada que eu vi aquela declaração lá que o Omar e o time dele fizeram no Twitter, que era assim, ele vai conseguir me quedar, mas ele não vai conseguir me manter no chão. Mas ele nunca consegue. Não é o jogo do Merab manter os caras no chão, é a capacidade dele de conseguir quedas infinitas. Mas eu vou dizer assim, que para mim, a questão é que eu acho muito difícil ver o Umar cedendo em termos de wrestling, a ponto da trocação não ser o ponto de diferencial aqui. O que eu quero dizer com isso? Ele vai ser quedado. Eventualmente ele vai ser quedado, a não ser que ele consiga uma definição rápida, sabe? Se não por técnica, vai ser por insistência. Mas eu acho que ele vai conseguir se levantar e vai conseguir manter a luta na trocação. E tipo assim, não que eu não acho que o Merab seja ingênuo em termos de trocação, mas o Umar sabe muito bem o que ele está fazendo, e ele com certeza viu algumas coisas, principalmente nessa última luta contra o Sean O'Malley, que ele pode explorar, e eu acho que muito esse chute frontal no estômago, que é uma arma que o Umar tem muito bem, que é uma arma que funcionou muito bem contra o Merab. Então eu acho que, tipo, tem esse anti-wrestling do Umar, que a gente nunca viu, tipo, sendo utilizado no nível que vai ser cobrado, mas a gente vai presumir que é de altíssimo nível pelos caras que ele treina, sabe? Pelo histórico, não só da família, mas da academia dele. E também o fato que ele tá vindo de uma luta que foi quase totalmente na trocação contra um dos melhores trocadores da categoria, talvez até mesmo dentro do UFC, e ele ganhou essa luta. Então eu fico pensando
que mesmo que as quedas aconteçam, que mesmo que tenha essas trocas de wrestling e o Dvalishvili leve vantagem nesse aspecto, eu não acho que ele vai conseguir impor aquele ritmo no sentido de exaurir o Umar. Eu acho que a luta vai ficar na trocação mais tempo do que a gente imagina, e essa avalanche de quedas não vai cobrar. É aí que o wrestling defensivo vai entrar em consideração. Não é para parar as quedas totalmente, mas é para impedir que a coisa simplesmente vire um trem desenfreado. E aí eu acho que a trocação do Umar vai fazer a diferença. Os chutes baixos, os chutes médios, os jabs das duas bases, a troca dele de base, que eu acho que vai confundir muito a entrada de quedas. São esses aqui os meus motivos. Eu posso estar muito errado. Essa é uma luta de altíssimo nível, caras. Essa é uma luta, assim, para mim é 60-40 o Umar, sendo generoso com o Umar. Essa luta poderia ser 50-50, não tem problema algum. Esse é só o meu palpite. Cavalheiros e donzelas, por favor, os senhores agradeçam a presença de Vossa Santidade, Capitão Carisma. Acabou de entregar para a gente, na resposta à pergunta capciosa, uma análise da luta. E a justificativa de por que ele acha que o Umar vence. Tá certo? Acho que todos os argumentos aí param de pé, Barbie. Se vai acontecer ou não, né? Não dá para ter certeza. Se fosse para ter certeza, o senhor seria um milionário, um bilionário com as casas de apostas. Ninguém tem bola de cristal. Mas a análise faz muito sentido. E bora pro Rampazzo Reage. Rampazzo Reage? Sapequei dois comentáriozinhos aqui simpáticos. Abre aspas pro Boia Fria Almeida. Eu achei isso aqui divertido, quis trazer. Curtis versus Kopilov. Acho que o Curtis quebra a banca. Errou! O senhor errou. E eu quis trazer o seu comentário aqui porque é o seguinte, eu também achava, cara. Só não perdi dinheiro porque eu vou explicar no final, na hora do meu tapinha de despedida. Vocês não perdem por esperar o meu tapinha de despedida desta edição. Tô orgulhoso dele. Mas eu também achava isso. E, enfim, erramos. E abre aspas aqui para ela, né? Para Célia Avessani, ou Vessani, Célia Vessani. Oh, Barbie, olha isso aqui. Rampazzo, pergunte ao capitão o que significa aquele quadrinho de gado na parede, que me intriga muito. Obrigada. Dessa vez, o Barbie tá com um efeito nublado aí do fundo. Mas você sabe de que quadro que ela tá se referindo, Barbie? E você tá no mesmo lugar que você estava gravando o último podcast também? É uma pergunta relevante. Não, me dá um segundo que eu mostro para vocês agorinha. Peraí. Chá. O boi bravo. Agora eu tô conseguindo ver. É um quadro que mostra todas as partes do boi, das carnes comestíveis, né? Este aqui é o touro de Creta. Que tem foi um nome enviado, esse quadro. Esse touro aqui foi enviado por Poseidon para ser sacrificado. Não foi. O que aconteceu foi que ele copulou com a esposa do rei e os dois juntos geraram o Minotauro. Não, isso tudo é mentira. A história é verdade, mas não é esse aqui, não. Isso aqui é porque eu tenho um colega de quarto extremamente excêntrico e toda a decoração dessa casa aqui são coisas que não fazem sentido. Tem um boné ali, tem um quadro ali, tem uma foto ali. Mas mostra o quadro do boi de novo, por favor, mais perto. Esse aqui é um quadro do meu amigo Meloto. Mas é isso. Mas vamos explicar para ela. São as partes do boi. Enfim, deve estar em francês aí, mas está aí tipo a chuleta, a maminha, a picanha. Está mostrando quais são as partes, os cortes. Era essa palavra que eu estava querendo lembrar. São os cortes de um boi. É isso. Muitas vezes durante a noite eu penso, mas que saudade do meu amigo Igor Meloto. Aí eu venho aqui, olho para esse quadro e me lembro dele com muito carinho. Eu não entendi a piada. O bom é que pelo menos eu sou inteiro, né? Não sou cortado em partes, assim. Quem quiser sempre ver, tá tudo inteirinho. Mas eu não entendi até agora a referência de boi com o Meloto. É, aquela coisa do chifre, né? A piada velha aí. Tem nenhuma referência, não.
Tá bom, tá bom. Aliás, Gabri NutriChef, né, o nosso pirata do MMA, pode comentar aqui abaixo e dissertar melhor sobre esse quadro com os cortes bovinos, né? É uma referência gastronômica, Célia, é isso que eu queria dizer. Vamos olhar então agora aqui para o UFC 311 de novo, começando então, vamos, o card tá bom, o card inteiro tá bom, né? Mas pro final a gente vai falar do card preliminar. Vocês vão ver que esse evento tá parando de pé, tá valendo a pena. Mas aqui a gente começa pela picanha. A gente começa pela parte boa. Picanha não é meu corte preferido, tá? Mas vamos lá, um bife ancho. Meloto, card principal. Daqui a pouco a gente fala do preliminar. Que horas começa o card principal e qual a primeira luta dele, por favor? O card principal começa à meia-noite, no horário de Brasília. A primeira luta entre o Kevin Rowland contra o Rainier the Reader. Luta bem envolvendo caras de estilos bem opostos, né? O Rowland, um striker, né? Com a capacidade até de manter a luta em pé, mas não por muito tempo. E o The Reader é um excelente grappler, né? Aqui, olha, é complicado essa luta aqui, hein, galera? E na segunda luta, Barbie, a gente tem o Dariush contra o Moicano. Cara, engraçado isso, né? Fosse 2 anos atrás, o favoritismo do Dariush seria abissal. Mas as carreiras desses dois andaram tão diferentes de 2 anos para cá, né? Qual que é a tua análise? Você concorda com o favoritismo do Moicano nas casas de apostas, Barbie? Eu acho que principalmente por uma questão de momento e pelo Moicano ter vindo quebrando a banca nas últimas performances, especialmente na última, isso faz bastante sentido. Um tá vindo de 2 derrotas seguidas por nocaute em lutas que não foram exatamente parelhas, e o outro tá vindo dominando caras que deveriam estar vencendo ele, sabe? Então faz para mim muito sentido. Eu acho que para mim o que pega nessa luta é que quando a gente vê o Dariush contra o Charles e contra o Tsarukyan, tem uma diferença muito grande de capacidade atlética lá, sabe? O próprio Dariush falou, eu senti que eu não estava no octógono. Ele usou isso de desculpa, mas é isso que acontece quando você enfrenta um atleta que é muito superior a você mesmo, sabe? E eu não sei se o Moicano tem esse jogo. Eu acho que o Moicano tem um jogo enjoado em pé que ele pode utilizar para contragolpear muito bem e conseguir algumas quedas pontuais. Mas o Dariush, em geral, é um jogo muito chato para grappler, sabe? Por isso, os últimos 2 oponentes dele foram grapplers que acabaram vencendo a luta em pé. Mas para um grappler, se você não tem esse poder de definição, pode ser uma luta bem chata. Ô Barbie, e já comenta, por favor, na sequência, não feche seu microfone, Hiri Prochaska e Jamahal Hill. Eu acho que é a luta mais equilibrada nas casas de apostas de todo o evento. E você concorda com esse equilíbrio ou você vê um favoritismo um pouco maior para alguém? Eu acho que eu concordo com esse equilíbrio, sim. A questão para mim é que o Giri pareceu muito mais vulnerável na última luta dele do que nunca antes, sabe? E claro que era o Poatan lá, e a gente sempre leva isso em consideração, mas a questão é que o estilo do Giri sempre dependeu muito de uma capacidade física muito acima da média. O queixo dele começar a ceder, esses nocautes que ele tomou, e o fato dele estar apanhando em toda luta, é uma coisa que acumula muito mal para um peso meio pesado, e ele também não é um cara que treina direito, ele é um cara que, vou começar meu camping, e ele literalmente fez isso, galera, se meteu num quarto escuro por 3 dias, sem comida, sem absolutamente nada para fazer, só para se concentrar. É o samurai, sabe? Mas a gente sabe que, tipo assim, com tecnologias modernas, com o que a gente conhece de medicina e de biologia, talvez não seja a melhor forma de se começar um camping de treinamento. O negócio é que eu também não acho que o Rio seja um cara extremamente bom. Para mim, a questão é que o Rio é um cara muito preciso e é um cara que tem muito volume. E é um cara que, tipo assim, aquele queixo exposto do Prochaska vai estar lá o tempo todo para ser atingido. O Rio também tem um queixão, foi nocauteado pelo Poatan, mas só pelo Poatan. Eu acho que vai ser uma luta, assim, muito volume dos 2 lados, pouca defesa, muitos golpes atingidos. Vai ser quem tem mais garrafas para vender, viu? E qual é o teu palpite, Barbie? Eu acho que eu tô indo, assim, por uma margem mínima no Giri,
por achar ele um lutador mais completo, mais voraz, assim, e também porque eu falei essa questão de camping de treinamento, mas o Jamahal, toda vez que ele sai de uma luta, ele engorda 50 quilos. O meu palpite fica no giro por pouco. Eu concordo com você. E aí a gente chega no Common Event, que é Merab Dvalishvili versus Umar Nurmagomedov. Minha pergunta capciosa pro capitão foi sobre essa luta. Ele já fez uma análise, justificou o palpite no Umar. Eu queria saber de você, Meloto, na data de hoje, a gente está gravando esse podcast numa noite de quarta-feira, dia 15 de janeiro. Você ainda acha que o Umar vence essa luta, Meloto? Ainda acho que vence essa luta, cara, porque o Merab, ele é um cara que gosta muito de usar o grappling, e ele consegue fazer isso muito bem, é um excelente grappler, mas ele vai pegar um cara que pode anular esse jogo. Então, por isso, pela letalidade que esse russo tem, né, que é o Umar Nurmagomedov, eu vou nele, cara. Eu acho que ele consegue, inclusive, de repente, causar danos a ponto de conseguir um nocaute. E chegamos à luta principal. Quando chegamos à luta principal, a gente tem a DLP. O que quer dizer a DLP, Meloto? A análise da luta do principal. Muito. O senhor é um gênio. O capitão, Islam Makhachev. Diga em 2 minutos, por favor, quais são as armas que Islam Makhachev vai trazer para vencer, para continuar, para entrar para a história como o único lutador do peso leve do UFC a fazer 4 defesas de cinturão. Para esta luta, ele vai trazer o quê? Mais trocação? O seu wrestling para jogo contra Arman? Será? Conta pra gente. Essa é uma marca realmente histórica, viu? E eu lembro muito, tipo assim, categoria meio pesado, que era isso, ninguém parava com o cinturão, do nada um cara parou e ficou para sempre. O Islam, cara, ele me conquistou muito nessa última luta que ele fez contra o Poirier, porque eu tava conversando isso com alguns amigos em respeito à comparação, que é inevitável, com o Khabib, de como que os estilos deles se assemelham, mas como que eles também são muito diferentes, porque o Khabib, ele tinha uma imposição física, uma presença, uma habilidade de prensar o adversário na grade, quedar a partir de qualquer ângulo e massacrar ele no chão, que eu acho inigualável. Não existiu, e possivelmente não vai existir igual ao que o Khabib fazia. O Islam não faz isso. Inclusive, eu acho que o estilo dele, em termos de jogo de chão, é muito mais voltado para grappling, passagem de guarda, tentativa de finalização, do que grappling, do que ground and pound, do que bater por cima. Qual que é a questão aqui? Para mim, a base de comparação o Khabib tinha um plano A muito melhor do que o do Islam. O plano A dele nunca falhou. Mentira, falhou uma vez que foi contra o Gleison Tibau. Mas, em geral, o Khabib conseguia impor o jogo dele contra... E mesmo assim ele venceu a luta. E mesmo assim ele venceu a luta também. Mas ele conseguia impor o jogo dele contra todo mundo. O Islam não consegue, mas ele tem muito mais recurso se isso acontece. E essa luta contra o Poirier foi interessante por isso, sabe? Ele teve que usar plano B. Ele teve que fazer coisas que talvez não fossem as mais indicadas estrategicamente, e ele se deu bem fazendo isso. Ele está com uma trocação cada vez mais afiada, ele está com bons socos, ele está com um bom jab, ele utiliza muito bem as joelhadas. O clinch dele, eu acho que é uma arma extremamente subestimada, é onde eu acho que ele faz o melhor trabalho. Para começar, porque ele cai no clinch, o adversário já está aterrorizado. E aí o adversário está pensando, vou defender a queda, aí começa a comer a joelhada. O adversário pensa, vou defender a joelhada, aí já toma queda. E ele é muito versátil a partir das quedas do clinch. Como a gente já sabe, em questão de grappling, ele é excelente no chão, ótimas finalizações, ótimo controle posicional, e ele está se desenvolvendo na trocação, e ele sempre foi um cara muito estratégico em termos de trocação, no sentido de ser defensivamente responsável. O Khabib era um cara que se expunha muito na trocação, porque ele precisava conseguir uma queda. A primeira queda, vou andar para frente, vou engolir pancada, mas vou conseguir a queda. O Islam não faz isso, tanto que até recentemente ele tinha, se eu não me engano, a menor porcentagem de golpes atingidos na história do UFC.
tipo, a questão defensiva dele, a questão de quantos golpes ele tomou, quantos golpes significativos ele tomou ao longo de toda a carreira, antes das lutas contra o Poirier, contra o Volkanovski, é uma aberração da natureza. É um cara extremamente técnico, eu não acho que ele seja perfeito, ele tem problemas, tipo, quando o adversário consegue pressionar a luta em pé e defender as quedas, ele encontra problemas, mas ele mostrou já muito coração, um gás excelente, habilidades em todas as áreas. Eu acho que é um cara extremamente digno de estar segurando essa coroa. E do outro lado tem o Arman Tsarukyan cheirando leite, na ponta dos cascos. Qual a resistência? O que ele vai fazer para sair vencedor dessa luta e quebrar a banca, Barbie? Interessante aqui é que desde que eles lutaram a primeira vez, eu estava falando com as pessoas, essa luta vai acontecer de novo pelo título. É muito doido ver como que isso aconteceu, mas o Arman, desde que estreou no UFC, a gente já via que era um talento monumental e ele vem se desenvolvendo muitíssimo bem. Ele tem um jogo bem diferente do Islam. Eu acho que, inclusive, a parte que mais se destaca no Arman é a defesa de quedas dele, é a capacidade dele de não só defender, mas também reverter quedas, conseguir se levantar quando quedado. Ele é praticamente impossível de se estabilizar nos primeiros rounds. E mesmo sendo um cara pequeno para a categoria, ele prioriza chutes e ele chuta muitíssimo bem, tem uma perna muito solta, são chutes altos, chutes médios. Os chutes médios dele, principalmente, são uma arma, assim, inconfundível. A trocação dele vem se desenvolvendo muito bem. A luta contra o Charles foi uma coisa que a gente viu muito, a questão do jab dele funcionar muito bem. Em termos de grappling, ele também é um cara mais voltado para progressão do que golpes, mas ele também bate por cima, sabe? O meu problema com o Arman é que desde que a estreia dele, a impressão que eu tive é que ele não desenvolveu o jogo dele de um jeito super coeso, sabe? E essa é uma coisa que eu elogio muito no Islam, como que o jogo dele funciona muito para fazer o próprio jogo dele funcionar. O Arman, a impressão que dá é que ele não consegue fazer a trocação dele funcionar em relação às ameaças de queda que ele tem. Justamente porque parece que a trocação dele foi feita para ficar mais longe, sabe? Com os chutes, com os jabs, e aí subitamente ele quer entrar nos quadris do adversário. E ele vem se dando bem, é um cara extremamente atlético, uma capacidade muito fora da média disso, e vem se desenvolvendo também nesse aspecto. Eu acho que a última luta dele contra o Charles do Bronx foi a melhor performance dele, pelo menos de um ponto de vista técnico, que eu já vi. Mas eu só gostaria que ele tivesse desenvolvido o jogo dele para ser talvez um lutador um pouco mais de pressão, se aproveitando do fato que ele normalmente é mais forte fisicamente do que os adversários, utilizar a trocação, combinar mais golpes. Eu gostaria de ver ele combinando mais golpes, e eu acho que essa vai ser uma arma boa para essa luta. E aí fazer o wrestling e o grappling dele valerem muito bem. E esse é o Arman. Barbie, a luta vai ser esse sábado. Islam Makhachev versus Arman Tsarukyan. Quem sai como vencedor e por quê? Eu já dei esse palpite, eu acho que eu já comentei aqui a respeito disso. Eu sempre achei que quando essa luta acontecesse, eu apostaria no Arman. Eu estou apostando no Islam, e a questão é justamente o que eu acabei de comentar. Eu acho que o Islam chegou nesse ponto da carreira com um jogo mais coeso. As coisas dele funcionam melhor, ele sabe mais o que está fazendo e não depende muito de momentos singulares. As lutas do Arman, mesmo que ele esteja em domínio a maior parte do tempo, sempre dá uma impressão que ele está jogando um pouco fora da zona de conforto, seja por uma questão de não conseguir manter a luta em pé, tipo, a luta separada em pé por muito tempo, como foi contra o Gamrot, ou seja por uma questão de não conseguir as quedas com facilidade. O Islam é o oposto disso. O cara está sempre confortável, sabe? A primeira luta entre eles foi muito boa, justamente por uma questão do wrestling deles bater, chocar, e aí subitamente o Islam não conseguia se impor. O Arman estava tentando defender o máximo possível, e ele é muito bom nisso, e eu acho que isso vai acontecer. A questão para mim agora é que quando isso acontecer, a impressão que eu tenho é que o Islam vai conseguir se impor mais em pé. Sendo um cara mais longo, eu acho que ele vai trabalhar melhor no clinch do que o Arman. Acho que vai ser uma luta dura, e eu acho que se acontecerem quedas cedo nessa luta, pode mudar completamente o paradigma
paradigma. Se o Arman subitamente se descobrir capaz de quedar e possivelmente controlar o Islam, eu não acho que isso vai acontecer, mas se isso acontecer, muda completamente o paradigma da luta. A minha impressão é que essa luta vai transcorrer majoritariamente em pé. Vai acontecer wrestling, eu acho que é inevitável, mas eu não acho que é o plano de jogo de nenhum dos dois, porque o cara que tem o melhor wrestling ofensivo entre os dois, que é o Islam, não sei se ele vai querer se arriscar com um cara que tem o melhor wrestling defensivo entre os dois. Fica muito aquela briga de tipo assim, por que eu faria o jogo que me desgasta se é o jogo que ele defende bem, sabe? Então eu tenho a impressão que essa luta vai se manter menos no clinch e vai se manter mais na trocação, onde eu acho que o Islam vai levar vantagem. Eu acho que ele hoje é o melhor trocador entre os dois e por isso meu palpite está indo nele. Obrigado, capitão. Mais uma vez uma análise muito coerente, mas o Boia Fria, você que gosta de uma banca quebrada, fica de olho nessa luta aí, hein? Porque o Islam, o Arman Tsarukyan tá chegando. E você, querido ouvinte, querida espectadora, pega o link desse videozinho aqui do YouTube, desse episódio, e manda para uma pessoa, né? Que ficava, compartilha esse vídeo. Não, tô sendo objetivo. Pega o link aqui do YouTube e manda para uma pessoa, algum amigo, alguma amiga, para assistir, para conhecer a gente. É isso que eu peço para vocês, porque agora a gente chega naquele momento em que só os fortes estão com a gente, né, para saber sobre o card preliminar, o começo, as lutas menos importantes, mas veja bem, hein? Veja bem que esse card preliminar tá interessante. Que horas ele começa, Meloto? E qual a primeira luta? Bom, o card preliminar começa às 20 horas, no horário de Brasília, e a primeira luta é entre o Tagir Ulanbekov e o Clayton Carpenter. Confronto de pesos moscas, muito parecidos, os dois são voltados ao grappling. O Clayton é bem talentoso, mas eu acho que ele ainda não está no nível do Tagir, que é mais experiente, mais bagagem, já venceu nomes mais importantes aí, então eu ficaria com o Tagir nessa luta. Muito bom, e na sequência, Meloto, conta pra gente já a segunda luta. Depois é o Rick Turcios com o Bernardo Sopaj. É o rapaz aí que foi vítima de um dos nocautes mais brutais dos últimos anos aí no UFC, né, pelo Vinicius Lockdog, mas é muito talentoso o Sopaj. Eu acredito que ele é o favorito para essa luta, né, as casas de apostas dizem isso. O Rick Turcios é um grappler, só que o Bernardo me parece ser mais completo e acho que já está num nível superior. E aí, capitão, a gente tem aí o nosso ilustríssimo Rinya Nakamura, favoritíssimo contra o Muin Gafurov, você concorda? Eu concordo, é um menino de ouro, né, cara? O Gafurov é um lutador bem completo, é um lutador bom em pé, bom em termos de wrestling, e definitivamente vai ser, assim, uma parada dura. Eu acho que vai testar o Nakamura onde o Nakamura vai melhor, que é principalmente o grappling dele, o wrestling impecável que ele tem, mas eu acho que ele passa por essa. Ele é um menino de ouro, eu realmente acho que ele vai bem longe. E na sequência, Barbie, a gente tem uma luta muito interessante, hein? Da Carol Rosa contra a Eileen Pérez, que vem tendo bons desempenhos no UFC a Argentina, né? Chega como com leve, como uma leve zebra a Eileen Pérez. Carol Rosa tem um jogo muito consistente. Qual a tua opinião? Eu vou ser bem sincero com você, eu acho essa luta desnivelada. Eu tenho a impressão que a Carol vai dar uma surra nela. Eu acho que aqui são dois níveis diferentes de lutadora. Tipo, a Eileen talvez consiga uma queda, um domínio por cima. É uma coisa realmente que a gente não viu a Carol lidando o suficiente, mas eu acho que a Carol tem tudo para dar um cacete aqui. E na sequência, Melo, Zachary Rizzi contra o Azamat Bekoev. O que você tem para contar rapidão pra gente? Bom, o Zachary Rizzi é um cara que, por mais que ele melhorou um pouquinho, mas, cara, ele perdeu pro Cody Brundage, e isso aí depõe muito contra ele. Então, é um cara que, embora seja completinho, mas eu acho que ele é mediano em todas as áreas. E vai enfrentar um estreante, que é campeão da LFA e peso médio, um cara completo, um russo, né, que é o Azamat Bekoev, mas, assim, não passou por muitos testes a ponto de eu cravar ele como grande favorito para essa luta. Então, eu vou no Rizzi por mais experiência que ele tem no nível maior. Ô Barbie, e o Grant Dawson?
Passa o carro em cima do Diego Ferreira com o seu grappling? Ó, cara, o Diego não tá mais nos seus melhores dias, mas essa não é uma luta que ele vai vender barato, cara. O Diego fez carreira dentro do UFC justamente contra grapplers, porque ele é um cara estupidamente difícil de se quedar, estupidamente difícil de se manter no solo, e é um cara que utiliza cardio contra seus adversários. Eu acho que, tipo assim, o Grant Dawson, se o Grant Dawson fizer com o Diego o que ele fez com todo mundo até agora, quedar e dominar sem problemas, bicho, eu acho que, assim, esse menino pode mandar esse menino para as cabeças, né? Porque é uma coisa fora do normal mesmo, mas eu acho que mesmo que o Carlos Diego perca essa luta, e que eu não tenho certeza se vai acontecer, ele vai vender caríssimo. E qual a próxima luta, Meloto? A próxima luta é entre o Bogdan Guskov contra o Billy Elekanan. Guskov que ia enfrentar o Johnny Walker, que teve que sair da luta, né? E aí entrou o Elekanan no lugar. Aqui mais um confronto onde eu vou pela experiência do Guskov. Ele vinha bem aí no UFC, nocauteando alguns adversários. O Billy, cara, analisando o cartel dele aqui, pelo menos não me passou tanta confiança assim por não ter vencido nomes tão importantes. Então eu vou de Guskov nessa. E depois a gente tem o Malhadinho contra... Olha esse cardinho, cara. Primeiro que o card está longo, não acaba mais. Segundo, só lutas interessantes, hein? Essa luta bem poderia ser uma luta principal de um Fight Night. Ela tá com a penúltima luta do card preliminar, né? O Malhadinho, Jailton Almeida contra o Sergei Spivak, Barbie. Cara, essa para mim é uma luta interessantíssima, como você falou, são dois grapplers, dois bons grapplers da categoria dos pesos pesados, dois caras que têm isso como jogo principal, inclusive, capacidade de quedas, trabalho por cima. Eu acho que o Spivak é o melhor wrestler entre os dois, mas o Malhadinho é o melhor atleta entre os dois e o melhor grappler, eu acho que de longe, assim. Eu acho que o Spivak tem mais variedade de quedas, sabe? Melhor nas entradas, mas eu acho que questão de força física, trabalho no solo, cardio, eu dou vantagem para o Malhadinho em todos esses quesitos. Eu acho que ele leva essa luta, estou palpitando nele. Ô Barbie, dê uma aula pra gente aqui de 1 minuto, por favor. O Spivak é um melhor wrestler e o Malhadinho é um melhor grappler. Qual a diferença de um wrestler para um grappler, por favor? Só para falar antes, que eu sei que eu falei isso, mas eu acho que é mais que o Spivak tem mais variedade de quedas que o Malhadinho. Eu não acho que ele tenha a melhor capacidade de entrada. Mas, enfim, wrestling é a capacidade de você conseguir levar o seu adversário para o chão e também manter ele lá. Isso é uma coisa que existe no wrestling, apesar de ser abordada de uma forma diferente que no jiu-jitsu. Grappling é o jogo de solo. E, tipo assim, quando você vai em torneio de grappling, tem muitos caras que preferem estar por baixo, sabe? Então, muitas vezes, um cara que entra com alto gabarito em jiu-jitsu, ele não tem um treino tão forte assim na parte de quedas. Enquanto existe um esporte inteiro só voltado para a parte de quedas, que é o wrestling. Então, quando eu falo de wrestling, é a habilidade de você conseguir manter a luta no chão, manter a luta em pé ou no clinch, você conseguir ser o senhor de onde a luta vai transcorrer. E quando eu falo de grappling, é a habilidade de, quando a luta chegar no chão, você conseguir levar uma vantagem sobre o seu adversário. Este é o nosso Capitão Carisma. Seguindo aqui, a gente chega na última. Aliás, Barbie, rapidão, quero saber, cara. É um favoritismo abissal, papo de 9-1 do Peyton Talbot contra o Raoni Barcelos. Faz sentido? Cara, eu gostaria de dizer que não, mas infelizmente faz. Eu estava falando do Rinia Nakamura sendo garoto de ouro, o Peyton Talbot, entre os garotos de ouro, ele é um garoto de ouro, sabe? É o ponto fora da curva, entre os fora da curva, pelo menos até o momento. Pelo menos até o que a gente viu. E, tipo assim, ele teve, eu acho que o maior favoritismo, ou um dos maiores favoritismos da história do UFC, na última luta dele, e ele nocauteou o cara em 19 segundos. Tipo, é aquela coisa que o favoritismo dele era tão descabido, que você pensava, é impossível o cara ter esse nível de performance. Ele foi lá e fez. E, tipo, desde a entrada dele no UFC, ele vem melhorando
estupidamente a cada performance, um cara extremamente atlético, muito poder de nocaute, muita versatilidade na trocação, sabe onde bater, sabe onde dói, tá se mostrando também bem adepto no jogo de chão também, mas a questão dele tá pegando um cara como Cameron Saaiman, que eu acho um excelente lutador, e tirando para absolutamente nada, bicho, isso me assusta. E o Raoni, eu amo o Raoni, de coração, eu amo muito o Raoni, mas ele já viu melhores dias na vida dele, teve uma sequência aí de 2 derrotas que doeram bastante, depois pegou o Christian Quinones, que na minha opinião tá bem abaixo do nível que o Raoni estava lutando antes, e foi uma luta bem dura para ele. Eu acho realmente assim, que essa é aquela luta, estão meio que usando o Raoni de escada aqui. Ele é um lutador extremamente capaz, extremamente técnico, diria que pode surpreender, mas seria isso, seria uma surpresa. E vamos então para o campo minado. Campo minado. Bom, de hoje eu não vou poder escapar, né? Hoje eu tenho que... Vamos por partes. Vamos por partes. Primeiro, recapitular os palpites do UFC passado, Dern versus Ribas. Olhando aqui bonitinho. Muito bem. Meloto foi de Aliev vencendo Solek, check para o Meloto. Barbie foi da Fatima Klein vencendo a Dudakova, check para o Barbie. E o Rampazzo foi da Amanda Ribas vencendo a Mackenzie Dern. Cara, que fase, que fase. Errei de novo, já estava devendo um mico. Que fase, senhores! Que fase! Que fase. Ainda bem que acumulei muita gordura, então sigo na frente na corrida anual ali. E agora, tô devendo 2 micos, né? Não dá para ir para semana que vem devendo 2 micos. Então, que mico que você escreveu ali, Meloto, para eu pagar? Eu te contei que eu faço umas imitações, né? Bom, tu vai imitar, Rampazzo, a voz do Geleia, do Caça-Fantasmas, na abertura do podcast. Tu vai refazer a abertura do podcast com a voz do Geleia. Tá bom. Cavaleiros Brutamontes, Donzelas Donzelada, eu sou o Fabiano Rampa. Tô tentando lembrar. Tô me aquecendo. Cavaleiros Brutamontes. Donzelas Donzeladas. Cavaleiros e Brutamontes, Donzelas e Desdonzeladas. Eu sou Fabiano Rampazzo, pisando no octagon de 3 tapinhas. O podcast menos humilde da internet brasileira. Eu tô aqui do meu lado com a espada do MMA, o Igor Meloto, e com o Capitão Carisma. Eu sou o Geleia, eu sou o âncora dos 3 tapinhas. Acabou! Chega! Bravo! Puta que pariu. Da onde eu tirei? Meu Deus, parecido com o seu Joaquim até, hein? Forças pra isso, meu Deus do céu. Tô devendo 1, porque esse é antigo. Então, assim, Pô, cara, tem um cara que sugeriu um mico aí, a gente devia ter anotado. Eu esqueci. Algum grande ilustre Brutamontes sugeriu um dia um mico. Por favor, sugiram aqui micos que num próximo evento que eu tiver aqui, eu prometo pagar. Tomara que eu acerte dessa vez o Rini Nakamura para não continuar acumulando micos, pelo amor de Deus, que eu tô parecendo o Igor Meloto. Aliás, eu acabei de dar um spoiler, né? O meu palpite no campo minado desse evento UFC 311 é o Rini Nakamura vencendo o Muinga Furov. Por favor, meu querido japonesinho amado, não me deixe na mão mais uma vez. Não você nunca me deixou na mão. O destino anda me deixando na mão. Chega. Barbie, qual que é o teu campo minado desse evento? Peyton Talbot vencendo Raoni Barcelos. É desses que, se a gente erra, não tem problema. A gente fica feliz porque a gente ama o Raoni. Depois de você concordar com o favoritismo de 9-1 do Peyton Talbot, nada mais coerente do que você ter ido nele. E Meloto, você foi do quê? Eu fui de Bogdan Guskov, vencendo Billy Elikana. Elikana, deve gostar de uma branquinha.
Tô achando aí que tem grande chance da gente gabaritar, hein? Fazia tempo, né, que não tinha favoritos tão proeminentes assim. Estou com o sentimento que os 3 gabaritam desta vez. Confira nos stories, @3tapinhas lá no Instagram, a gente publica os nossos palpites, caso você perdeu, caso você queira brincar com R$2 nas suas casinhas de aposta aí. E chegamos nele agora no baú do Meloto. Abre a arca aí pra gente, Melô. Bom, o baú do Meloto hoje vai trazer aqui, galera, o arquivo aqui de todos os maiores campeões do peso leve, já que a gente vai ter uma disputa de cinturão aí dessa categoria, né, no UFC, pra gente ver quem é que tem mais vitórias valendo o cinturão, tá? Não contei como defesa, contei como vitória, porque é um número que pra mim é um pouco mais relevante e tal, mas não vou explicar aqui o motivo, mas vamos lá. Os 10 maiores, tá? Os 10 maiores campeões ao número de vitórias valendo o cinturão. Com 2 vitórias valendo o cinturão no peso leve, estão empatados Charles do Bronx, Anthony Pérez, Rafael dos Anjos e Sean Sherk. Aí depois, tá, com 3 vitórias valendo o cinturão, a gente teve empatado aí o Frank Edgar e o Jan Spolver, que estão com 3 vitórias. E só um parênteses, era para o Charlinho estar com 3 vitórias também, não tivesse sido aquela presepada da balança errada, né? Presepada que foi culpa do UFC, só para constar. Eu acho isso muito polêmico, cara. Assim, o Charles tem que saber que a balança que vale é a balança do negócio. Ele também ficou... a imprensa todos os canais foram muito em defesa do Charles, eu entendo isso, eu achei aquilo uma sacanagem também, assim, ele deveria valer como defesa, mas ele errou também, cara. Assim, cara, a balança que vale é a balança que vale, pelo amor de Deus. Mas não vamos voltar nessa discussão, pelo amor de Deus, foi só um comentário. Vai lá, Meloto. Ótimo, eu gostei que vocês criaram essa discussão, porque esse baú não vai ser muito longo hoje. Então, como eu disse, Frank Edgar e James Pover com 3 vitórias valendo o cinturão. E aí, com 4 vitórias valendo o cinturão dos leves, estão empatados, ó, Khabib Nurmagomedov, Ben Henderson, BJ Penn e o Islam Makhachev. Ou seja, se ele vencer no próximo sábado, ele vai atingir 5 vitórias valendo o cinturão, portanto vai ser o número 1 nesse aspecto, e aí já vai entrar, se é que já não está nesse debate, né, dos maiores pesos leves da história. Então, fiquem cientes desses dados aí, porque logo logo o russo vai estar se gabando disso. Ô Meloto, pelo amor de Deus, né, no debate do melhor peso leve da história, óbvio que ele já está. Óbvio que ele já está. Eu acho que ele vai entrar na discussão de GOAT do esporte. Tem razão. Ele começa a entrar na discussão de GOAT do esporte. Se ele vai belisco o segundo cinturão. O Makhachev, ele tá a 2 vitórias de passar o Anderson Silva com a maior sequência de vitórias na história do UFC. Ele está virando um acumulador de números. Se ele tem mais um ano ilibado, sem perder, ele chega em 2026 com qual estatura? É papo de começar a entrar em... Quem acha que o John Jones não faz sentido porque teve antidoping, não sei o que, o Makhachev, se pega um segundo cinturão e bate a maior peso leve da história em número de defesas, bateu Anderson Silva em número de vitórias consecutivas, bicampeão do UFC, são coisas muito reais, possíveis de acontecer. Eu sei que eu tô colocando um pouco o carro na frente dos bois, mas são coisas muito reais. O Makhachev, ele tá um come quieto. Ninguém fala muito dele, e ele tá um come quieto. Ele já, se vencer o Arman, já passa o Khabib, e a gente vai ter que aceitar. Exato. E vai estar nas mãos do Charles, do Bronx, ao meu ver, provavelmente, a chance de impedir isso, né? Qual a chance? Desculpa, Cavaleiros e Brutamontes, vocês que me odeiam por eu não ser Pacheco como vocês gostariam que eu fosse. Qual a chance do Charles ganhar do Islam Makhachev? Alguém acredita nisso? Aqui, a chance... eu não acredito, tá? Eu vou ser sincero, não acredito. Mas eu não descarto, né, cara? Não, claro que não, né? O Charlinho é agressivo.
que fique claro, tá? Eu torceria loucamente pelo meu corintiano Charlinho. Loucamente. Torcida é uma coisa, agora análise fria é outra. E outra, ele lutou muito bem contra o Chandler, hein? Contra o Chandler, né, cara? Você não dá pra comparar Chandler com o Makhachev. Não dá pra comparar. Pra mim, sim. Pra mim, o Makhachev tá num nível, o Charles no outro. Eu entendo assim. Eu não sei se eu mosquei aqui, mas você falou do Ben Henderson. Não. Ninguém falou. Ele fez 3 defesas. Não, mas é vitória. Falando do Meloto. Sim. Mas é vitórias valendo o cinturão, tá? Não botei defesa, botei vitórias. Conquista também entra na conta, tá? Ah, ok. Ah, então foram 4. Beleza. Muito bom. Daria para gravar um podcast só falando do peso leve, hein? Essa é que é a verdade. E papo bom. Mas chegamos no final dessa edição. Hora dos tapinhas de despedida. Meloto, qual o teu tapinha de despedida? Vai ser na cara? Vai ser no ombro? Conta pra gente. O meu tapa é na cara da PFL e os seus dirigentes por, cara, sacanearem aí mais uma vez os lutadores, os competidores aí. Primeiro que eles, olha só o que eles fizeram, né? Compraram o Bellator, prometeram que iam continuar a organização, que, claro, ia ter algumas mudanças ali, mas iam manter ela, e nessa semana anunciaram que acabou, que não tem mais, que agora é só a PFL mesmo, e beleza, tá, mas aí manter os lutadores sob o seu roster, buscando lá um corte de salário, de acordos que já estavam feitos antes, para mim isso é demais. O Pitbull aí ontem expôs a organização de novo, criou coragem, falou, botou a boca no trombone, conseguiu uma liberação, a organização anunciou isso, mas ali, logo depois, o Pitbull já questionou eles, dizendo que essa liberação era condicional, que eles falaram uma coisa publicamente, e, na verdade, por trás dos bastidores estavam fazendo outra coisa. Então, até na hora de desprender dos lutadores, eles estão sendo mesquinhos. Então, agora, finalmente, o Pitbull disse que conseguiu a liberação real, provavelmente vai para o UFC, tapa nas costas dele, para finalmente ir para o UFC, né? Mas a PFL, ó, tá indo de mal a pior aí. Acabou agora com o GP de 1 milhão, vai ser só GP mesmo, não vai ter mais pontos corridos, playoffs, não vai ser aquela coisa mais. O prêmio agora vai ser $500 mil. Enfim, que decepção, cara, a PFL. Então fica o meu tapa aí registrado. Registradíssimo. Barbie, e você, tá de bom humor ou tá bravo? Pô, o meu tapa vai nas costas, eu fico bravo porque o meu tapa tá indo nas costas do Christian Rodrigues, e o motivo que eu fico bravo é porque ele me fez pagar de maluco aqui, que eu hypei o adversário dele, falei que o adversário dele era um super prospecto, vai o cara e me bate ele. E por que o meu tapa tá indo nas costas do Christian Rodrigues? Bicho, esse cara é caçador de invicto, cara. Eu acho que ele ganhou, tipo, das últimas 5 lutas ele tem 4 vitórias e 1 derrota. Todas as vitórias dele foram contra caras invictos, que eram favorito, eu acho que coisa de 3-4-1 em cima dele. Todas são a mesma luta, cara. É tipo, ele vence porque ele defende quedas muito bem, tem uma trocação bem desenvolvida. Ele mostra para os caras que... E o Christian Rodrigues é um cara novo, ele tem acho que 26, 27 anos de idade, mas ele mostra para os caras que eles são imaturos lutando. É uma coisa muito doida. Você vê as lutas, você pensa, pô, cara, essa é uma luta parelha, mas tem um cara que parece saber o que tá fazendo. E o outro tá tentando fazer as coisas acontecendo. Um tapa nas costas dele, cara, é um excelente lutador, tá se bancando aí porque o UFC bota todos os prospectos em cima dele e ele vai matando todos eles. Cara, ótimo tapa, Barbie. Eu quase fui num tapinha nas costas nele também. Excelente lutador, exato, é o que você falou, um lutador de MMA completíssimo, encardido. Assim, se o adversário não tem um jogo redondinho e é muito bom, não vai vencê-lo, cara. Não vai. Acho até que é um lutador que precisa começar a receber adversários mais suculentos em termos de ranking. Ele tá merecendo isso, inclusive, né? Muito bom, bem pontuado, Barbie. Bom, fiquei fazendo aqui mistério com meu tapinha nas costas, meu tapinha de despedida, perdão, que vai ser nas costas, vejam só. Do UFC Vegas 101. Foi um evento brilhante.
incrível. As lutas foram super excitantes, muitas definições, mesmo as lutas que se estenderam foram lutas de grappling super emocionantes, com viradas, com inversões, com reversões. Cara, não teve uma luta chata e tiveram muitas lutas muito boas, mas calma, né, que eu não fiz esse mistério todo só para vir aqui chapa branca e falar que o evento foi maravilhoso. Foi, meu tapa nas costas vai do UFC Vega 101. E olha só, eu quero fazer uma confissão aqui. Foi o primeiro evento em anos, 4, 5 anos. O primeiro evento em anos que eu não fiz nenhuma entrada em casa de aposta. É o primeiro evento em anos que eu não coloquei um centavo em nenhuma luta. Até porque eu tava um pouco com essa curiosidade. Eu falei, cara, será que eu gosto mesmo de MMA? De ver as lutas do UFC? Ou eu gosto da emoção, da aposta, de ganhar, perder, da adrenalina, de ficar... Sabe, repito, 4, 5 anos que eu não vejo um evento sem apostar. E eu quis, nesse primeiro UFC do ano, viver a experiência. Cara, não vou entrar em site de aposta nenhum e vou ver o evento como um fã, como um mero fã de luta. Eu não sei se o teste valeu, porque o evento foi muito bom. Se tivesse sido um evento enfadonho, chato, daqueles que a gente vem reclamar aqui, como teria sido a minha experiência, né, sem ter tido feito nenhuma aposta? Então eu dei um pouco de sorte, e do ponto de vista do teste, eu dei um pouco de azar. Mas eu queria contar isso para vocês. O meu tapa nas costas vai do evento, porque foi um evento incrível. Há muito tempo, eu vou te falar, o melhor evento dos últimos 12 meses. Para mim, superou qualquer evento numerado que a gente teve aí, em termos de emoção nas lutas. Assim, nocautes belíssimos, finalizações. Não teve espaço para sono em nenhuma luta. E, coincidentemente, o evento em que, depois de 5 anos, fazendo apostas em todo o UFC, um evento em que eu não fiz nenhuma entrada, em que eu quis apenas experimentar e viver a experiência como fã. Recomendo, faça esse teste no UFC 311, deixa a casa de aposta do lado, faça só o teste, cara. Vamos ver se você gosta do esporte mesmo. Vamos ver se você gosta de luta mesmo. Dessa vez não faz nenhuma entrada, só se divirta, vê o que acontece. Eu faço esse convite. Um grande beijo no coração de vocês. Quinta-feira que vem, 3 Tapinhas estará aqui. Até. 3 Tapinhas.